Noite linda para você que acompanha Notícia para o Trabalho. Hoje a gente vai falar sobre uma portaria do INSS que trata aí do auxílio doença e vem ajudando algumas pessoas, será que vem ajudando mesmo algumas pessoas a conseguirem o seu auxílio doença? E a gente está com uma convidada muito especial, né? Além da nossa comentarista, a doutora Paula Branco. Boa noite a todos. A gente está com a nossa doutora Carolina Salchuk, que já esteve aqui com a gente, já foi nossa comentarista. Seja bem-vinda Voltando à Notícia. Obrigada, Regina. Obrigada, doutora Paula, pelo convite. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre o INSS. Então, explica pra gente o que é essa portaria e que ela está trazendo de diferente nesse momento pro INSS. Então, na semana... Para os consumidores, aliás, né? Sim, as pessoas. para o segurado, né? Que a gente segurado, a gente usa o termo segurado na Previdência. Esses dias atrás, o INSS implementou uma portaria, né, para que fosse possível aí a possibilidade de pedido de auxílio-doença para o segurado sem a necessidade de perícia presencial. Então, é possível que o segurado marque aí uma perícia até 90 dias, né, se sua doença e incapacidade durar até 90 dias, diretamente pelo sistema do INSS, sem a necessidade da perícia presencial. Doutora Carolina, qual é a portaria? Portaria conjunta 6 do INSS, agora do mês de setembro de 2023. Então, explica pra gente um pouquinho mais aí sobre quem é que vai ter direito a esse auxílio. Então, especificamente são aquelas pessoas que tiveram uma doença ou uma incapacidade que dure até 90 dias, tá? Menos ou até 90 dias. E elas não podem ser pessoas que têm doenças que foram geradas através de um acidente de trabalho, então tem que ser doença comum, até 90 dias de duração da incapacidade. Tem dúvidas, doutora Paula? Essa solicitação é feita online pelo próprio segurado? É isso? Ou demanda a presença do advogado? Sim, é possível que o próprio segurado faça, inclusive para facilitar aí o pedido do segurado, não é necessário que hoje a gente use a plataforma do meu INSS, né, e que solicita o login e a senha a partir do gov.br, mas para facilitar, eles inclusive retiraram essa necessidade do login e senha. Então o segurado pode ir diretamente no portal do meu INSS ou no aplicativo. Lá tem uma tag específica sobre essa questão do pedido de auxílio-doença sem a necessidade de marcação de perícia. Então, no intuito de agilizar aí o pedido. Que legal. Então, aí esses são tem algum requisito para poder fazer isso pela internet? Sim, é possível. Melhor que a pessoa tenha o login e a senha, né, do meu INSS, mas não é obrigatório, né, como eu disse. É importante que a incapacidade seja até 90 dias, que ele tenha aí o laudo médico, com o CRM do médico, o CID de forma legível e não rasurado, né? A gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes, do médico escrever de forma legível, então é necessário solicite, ou então que o médico digite isso, né? Para que não tenha dificuldade de interpretação no laudo, documento com foto, o CID da doença e o médico tem que ser claro, dizendo qual período de afastamento. Então, que seja, sei lá, de 15 dias, né, que é o limite aí do auxílio-doença, o mínimo, até 90 dias. De 15 dias a 90 dias. Exatamente. 15 dias é o mínimo, 90 dias é o máximo. Isso, porque menos de 15 dias, geralmente, é a empresa que paga, né, o auxílio-doença. Então, passou de 15 dias, passa a ser obrigação do INSS. As respostas, doutora, costumam ser rápidas do INSS para concessão desse benefício? Eu sei que é recente, né? Uma portaria muito recente, mas já teve alguma... Acho que ainda não deu tempo, né? Na verdade, sim, a gente já estava, eles tinham aberto uma possibilidade extra e anteriormente de fazer esses pedidos dessa forma. Agora eles colocaram a portaria, mas já anteriormente já tinha tido isso, por exemplo, na pandemia. Então, a gente sempre fala que o INSS ele tem um prazo de 45 dias, no mínimo, para responder qualquer demanda. Então, eu dou esse prazo. Como eles estão aí com o projeto de enfrentamento da fila do INSS, esse projeto veio aí, né, a portaria veio nesse sentido, então eles estão agilizando, sim, as concessões. Mas é difícil de falar um prazo, né? Mas a gente fala em torno de 45 dias.
razoável. Isso não impede, isso tem que ser feito, mas tem que ser feito com perícia, né? Então, Regina, essa portaria é justamente para não haver a perícia, com a necessidade de agilizar os pedidos. E, se for necessário fazer a perícia, como, por exemplo, questão de acidente de trabalho, Sim. Eles vão agendar a perícia, tá? E é importante a gente dizer também que, além de usar o portal do meu INSS, o segurado também pode se dirigir à agência do INSS, tá? O que a portaria também traz, possibilidade do segurado, se ele não conseguir acessar o portal, porque muita gente tem dificuldade, que ele vá diretamente na agência do INSS e o funcionário do INSS faça essa solicitação para ele. Ou através do advogado, né? Que já tem toda a expertise e todos os caminhos e faz com maior facilidade, Exatamente. Né? Até para acompanhamento depois, né? Eu acho que traz uma segurança, né? Através do advogado, como é que isso funciona? Aí é necessário que se tenha procuração, né? O procedimento é o mesmo, óbvio, como a doutora Paula falou, o advogado ele tem expertise, ele vai poder depois te dar o acompanhamento, né? Depois que passa esse prazo, se você precisar remarcar, precisar continuar o benefício, então o advogado vai te dar esse acompanhamento. A diferença é que o advogado vai necessitar, obviamente, de uma procuração para representar a pessoa, o cliente, no caso. Uhum. Quais os requisitos para fazer pela internet? Como eu disse, não pode ser auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, tá? Porque o acidente de trabalho ele envolve aí a questão da comunicação de acidente de trabalho, é uma coisa um pouco mais complexa. Então, essa é uma coisa que não pode já de início a gente saber que não dá para fazer pedido na internet quando é acidente de trabalho. Os requisitos, como eu disse, é o atestado, o CRM do médico, o CID, o período de duração, que ele seja legível. Então, todos esses requisitos são necessários para que você solicite o auxílio-doença na internet ou no posto do INSS. Dá uma reforçada, né, doutora Paula? Acho interessante reforçar também quando não pode, né? Quais são os casos que não pode ir por esse caminho? É o que eu disse, do auxílio doença decorrente de acidente de trabalho e se passar mais de 90 dias também, né? Vamos supor que é uma situação clínica onde a pessoa vai ficar incapacitada por 1 ano, 2 anos. Nesse caso, é necessário que ela se direcione, agende uma perícia presencial. Por exemplo, trazendo um AVC, você não sabe o atestado médico, depende de fisioterapia, exames adicionais, tal. A gente já sabe que é um período superior a 90 dias, de repente, não foi em decorrência do trabalho. Então, é necessária a perícia para aí, sim, é esse procedimento tradicional. Exato. Entendi. Aí você consegue também fazer isso pela plataforma do meu INSS. Agendar a perícia, porque existe também, como você falou do AVC, doutora, é importante a gente falar que às vezes é necessário que o perito vá ao local que a pessoa está internada. Tem uma outra dúvida. Em casos de uma doença que o segurado ele tenha muita dificuldade de locomoção. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm veículo próprio, tem uma rede de apoio. Nesses casos, é possível que o perito compareça na residência? Ou é mais difícil? Não, na verdade, sim, doutora. Você pode usar outros serviços, né, da prefeitura, por exemplo, Atende, vamos supor, que a pessoa seja deficiente, ela solicita um Atende, ou vai ter que ver alguma forma. Geralmente, a perícia fora do posto, ela é decorrente de um atestado no médico, dizendo que a pessoa está internada, está numa clínica de repouso, algo que ela realmente não possa sair mesmo. Aí é possível você solicitar. Agora, casos pontuais, como você falou assim, dificuldade de não tem transporte, alguma coisa assim, aí infelizmente não é possível. Doutora Carolina Santos, o que a doutora achar importante ressaltar sobre essa lei que a gente não tratou ainda? Importante ressaltar, Regina, é a questão do atestado. Geralmente a gente tem muita dificuldade com o atestado, né? Porque o médico não escreve de forma legível, como eu falei, né? Não coloca as informações corretas. Então é necessário colocar o CID da doença, o CRM, que tudo esteja bem claro, porque senão você vai enfrentar uma dificuldade, você vai anexar ali o documento e vai ter uma negativa porque às vezes o documento não está correto. Então você perde tempo. E outra coisa importante que a gente pode falar aí no caso
que esse é uma das medidas que o INSS está fazendo para o enfrentamento da fila, né? A gente está com muitos... E a perícia é um gargalo do INSS, sempre foi. Né? Tanto é que eles estão abrindo agendas para perícia social, com assistente social, até de fim de semana, em algumas cidades, por conta da demanda, para tentar liberar esses benefícios. Então, essa portaria veio em acordo com esse enfrentamento da fila, né? Para você ter uma ideia, em fevereiro a gente tinha 1,8 milhões de pedidos parados no INSS. Então, a gente está aí com essa possibilidade de novas portarias para agilizar recursos. Os funcionários têm trabalhado aí com alguns prêmios de incentivo para analisar os processos. Então, a coisa tende a andar com mais facilidade. Doutora, em caso de negativa no primeiro momento, que de repente quem está nos assistindo, de repente já esteja nessa situação, né? Entrou com um pedido online, preencheu todos os requisitos e de repente tem essa dúvida, foi negado porque o atestado médico está elegível. É fácil recorrer? Como que ele pode recorrer dessa negativa? Então, nesses casos, doutora, o que eu indico, né, é que a pessoa faça um novo pedido. Porque, assim, por isso que eu falei que se atentar ao laudo é muito importante, né, porque, assim, você fazer um recurso, por exemplo, vai demorar muito mais do que você, então, em termos estratégicos e do dia a dia, é mais fácil você pedir para o seu médico arrumar o atestado e fazer um novo pedido. Porque se você for fazer um recurso, vai demorar muito mais. De repente, se é um caso de uma doença, uma cirurgia rápido, vai se estender demais, entendeu? Entendi. Então é importantíssimo que todos os requisitos estejam preenchidos, corretos, senão haverá uma perda de tempo absurda, né? Sim, exatamente. E aí cai por terra, né, a questão de agilizar. Exatamente. Uma outra pergunta que me surgiu agora, um caso hipotético. A pessoa entrou com um pedido dessa forma, né, se utilizando dessa portaria e achando que o período não seria estendido, teria o máximo de 90 dias. Então, ela está no dia 75, depois de 100 dias, ela não se recuperou. Como é que faz? Ela se utiliza desse benefício, ela precisa aditar, ela precisa complementar, como é que fica? Nesse caso, por exemplo, transpassou, né? Vamos supor que ela voltou ao médico, o médico disse, você precisa de mais X dias. Mais 90 dias. Sim. Ela tem a possibilidade de fazer mais um pedido dentro dessa portaria, né? E o que tem me perguntado muito também, doutora Paula, eu acho que é importante de pontuar aqui, são pessoas que estão, por exemplo, fazendo um pedido de reconsideração ou de prorrogação. Ela estava em auxílio doença antes da portaria, ela fez perícia presencial e agora entrou a portaria. E aí, como eu faço? Aí eu oriento o seguinte, ou você pede um atestado nos moldes da portaria, até 90 dias para agilizar o seu pedido, ou você vai ter que fazer perícia presencial. Né? Mas nesse caso específico que a doutora deu de exemplo, é possível, sim, a portaria dar o direito da pessoa solicitar mais uma vez um novo pedido por 90 dias. Agora, se passar disso, ela vai ter que ir para a perícia presencial. Vai ter que ir para a perícia. Sim. Procedimento padrão do INSS. Se vai ficar menos de 90 dias, a pessoa tem prioridade? Então, Regina, a portaria ela não fala claramente, né, vamos dizer assim, o prazo de resposta é X, né? Mas como eu disse, a perícia, por exemplo, por não ter perícia presencial, a tendência é que agilize. Essa, inclusive, é um dos objetivos da portaria, tá? Então, ela vai ter uma prioridade, sim, na fila, porque ela não vai passar por perícia. Às vezes, a perícia demora 1, 2, 3 meses para ser marcada. Então, isso agiliza todo o processo. Mas não tem como a gente precisar uma data específica, né? Vai levar 15 dias, vai levar 20 dias. É óbvio, como também já falei aqui, o enfrentamento de fila. Então, eles estão agilizando, os funcionários estão trabalhando em plantões, tentando fazer com que esses pedidos sejam priorizados. Bem, mais alguma pergunta, doutora Paula? Não. Satisfeita? Na verdade, foi um assunto super interessante. Não sabia dessa portaria, não atuo com previdenciário. Então, assim, vários questionamentos, inclusive, foram respondidos. Obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite. E quem quiser saber outras informações, como é que faz para entrar em contato com a doutora Carolina? Bom, através do meu site, né, carolinasaltchuk.adv.br ou no Instagram, @carolinasaltadv. Obrigada. Como é que faz para entrar em contato com a doutora Paula? Meu e-mail é paula@brbló.com.br e também no Instagram, @brb.lo. Bem, quero agradecer aqui toda a equipe do estúdio que está fazendo nossa reportagem aqui com a gente e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!